Conhecer bem uma empresa antes de investir na ação dela parece uma decisão correta. Mas o que é exatamente conhecer uma empresa? Uma notícia curiosa chamou a atenção em novembro. Foram criados dois índices novos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e eles monitoram quais são as empresas mais badaladas entre os investidores e, para isso, a métrica utilizada é a seguinte: comentários no Twitter. O S&P Twitter Sentiments Index vai medir o desempenho das 200 maiores empresas dentro do S&P 500 que têm as maiores pontuações de sentimentos com base em como os usuários do Twitter estão falando das ações. As empresas do índice vão ser ponderadas de acordo com a capitalização do mercado e aí um outro índice vai medir o desempenho das 50 maiores empresas com igual peso. Agora, já pensou se a gente tivesse algo parecido na B3, aqui a Bolsa Brasileira? Bom, se você não pensou, eu também não pensei, mas eu conheço alguém que pensou. Eu estou falando dele, Murilo Breder, analista da Nuinvest, que vai mostrar para a gente os resultados dessas hipóteses, né, Murilo? Exato. Olá, Karina. Olá, investidores. Então, a gente tem essa mesma pesquisa que tem lá nos Estados Unidos, a gente ainda não tem, né? Quais são as empresas mais badaladas do Twitter, mas a gente tem um dado da própria B3, falando aí as empresas com mais pessoas físicas na sua base de acionistas. Então, vou pedir o nosso primeiro gráfico na tela, a tabela com essas 10 empresas com o maior número de pessoas físicas na Bolsa Brasileira, tá? E aí, o que eu fui lá e testei? Será que o povo está escolhendo bem as ações? Eu tomei a liberdade de criar um portfólio fictício baseado, né, nessas ações com mais pessoas físicas na Bolsa Brasileira. Como são 10 ativos, eu coloquei 10% em cada uma das ações que tem mais investidores. E aí a gente vai para esse primeiro outro gráfico aqui, que é mostrando a evolução dessa carteira teórica versus o Ibovespa em 2021. E o resultado não é bom, né? O Ibovespa até o dia 24 de novembro tem caído 12% no ano. Essa carteira formada aí teórica com as empresas com mais pessoas físicas estão caindo 27% no mesmo período, bem acima do Ibovespa. Óbvio que muito por conta disso o fato de a gente ter Magalu e Via na mesma carteira, são dois ativos que têm caído muito ao longo de 2021, mas aí eu queria até trazer uma outra visão aqui também, porque beleza, né? Investimento é coisa para longo prazo, então olhar só do 2021 talvez não seja o ideal, tá? Então, vamos olhar uma janela dos últimos 3 anos. E aí é outro gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês. E quando a gente olha nos últimos 3 anos, de fato, essa carteira teórica formada com as empresas, com as 10 empresas com mais pessoas físicas, tem superado o Ibovespa, apesar de que, né, e mantenha o gráfico na tela aí, por gentileza, reparem que, né, essa carteira teórica que tem mais investidores, ela funciona muito bem quando o Ibovespa sobe, né? Acho que o gráfico deixa isso bem claro. Quando cai, é uma carteira que cai mais do que o nosso índice. Então, assim, qual é a moral da história? Alguns pontos que a gente pode tirar baseado nessa carteira teórica que tem mais pessoas físicas, né? É uma estratégia que deu certo nos últimos 3 anos, né? Pode-se dizer que deu certo, porque tem uma performance melhor do que o Ibovespa de fato, mas não tem dado certo em 2021. E por que isso, né? Aparentemente, assim, essa carteira ela não tem uma defesa muito bem elaborada. Né, é um sinal de que essa questão de que quando a carteira performa bem, quando o Ibovespa vai bem, mas quando vai mal ela cai mais, é um sinal de que o portfólio está muito arriscado, está concentrado e possivelmente movido, inclusive, pela ganância aí de muitos investidores brasileiros. Né? Tanto que possui Magalu, Via e Oi, né? Que são 3 empresas aí que todo mundo vem. A gente já até chegou a gravar um Analistas em Ação sobre isso, né, Karina? Até pouco tempo atrás, eu pedi para nossa editora colocar na tela aqui em algum momento, falando que não valia a pena ficar procurando a próxima Magalu, tanto que Magalu caiu ainda mais depois que a gente gravou o programa. Mas o pessoal tem muita essa discussão, né? Qual seria a próxima Magalu?
pensando na valorização que o ativo teve, aí ele discutia se poderia ser Via, que poderia ser a própria Magalu, falam de Oi, né, que é um ativo em recuperação judicial, óbvio que está recuperando, né, pode sair da recuperação judicial, mas ainda é um ativo em recuperação judicial. Então, assim, muita ganância ainda nesse portfólio que a maioria dos investidores brasileiros estão investindo hoje, tá? E eu gostaria agora de trazer essa tabela com as 10 empresas aqui de volta para a tela, tá? Por gentileza, porque eu gostaria de tecer alguns comentários, algumas críticas sobre esse portfólio. Então, reparem que é um portfólio muito concentrado em bancos e bancões, né? Porque a gente está falando. Se você distribuir 10% de cada um dos ativos, como a gente tem 3 bancos e Itaúsa, né? Itaúsa ainda é muito Itaú, então são praticamente 4 bancos, 40% do peso em um único setor, é muita coisa, né? Eu já falei para os investidores que a minha métrica é de ter no máximo 30% de exposição setorial. Então, eu tiraria, né, alguns desses bancos aí, eu acho que está demais. Sugestão, tiraria até Itaú, tá? Não é porque eu acho que Itaú tá barato, né? Não é essa a questão. É porque como já tem Itaúsa é muito Itaú, né? É mais do mesmo, tá? É um case parecido e eu prefiro Itaúsa pelo fato de que hoje Itaúsa, a segunda maior posição do grupo é XP, fora que é um negócio mais digital, né? Fora que tem outros investimentos, né? Como saneamento, enfim, outros investimentos menores que Itaúsa faz e que pode, que diversifica um pouco mais essa carteira. Então, por isso, acho que a preferência por Itaúsa, tá? A gente também repara nessa tabela outras coisinhas a mais, que é o fato de que dessas 10 companhias, apenas 3 delas pertencem ao novo mercado, ao segmento de governança corporativa mais elevado da B3. Estar no novo mercado não significa exatamente que a empresa é ilibada, que não tem problema nenhum, tanto que IRB Brasil, ela estava e ainda é novo mercado, apesar de tudo isso que aconteceu com a companhia, né, com toda essa polêmica recente que todo mundo sabe, né, a novela que viu o IRB Brasil. Então, assim, mas é um bom passo, tá? É um padrão de governança corporativa mais elaborado. Não significa que a empresa está fora do mercado é ruim, mas apenas 3 ativos de 10 sendo novo mercado, eu acho que é um número baixo, tá? É um ponto de atenção aqui que o investidor deveria ter. Olhar para a governança corporativa é um ponto importante. Outra coisa dessa tabela aí com as 10 maiores empresas, né, investidas pelos brasileiros. Magalu e Via. Juntando as duas, dá 20% nessa carteira teórica, de novo, colocando 10% em cada uma, né? 20% em varejo eletrônico hoje, dada essa mudança de contexto que a gente tem visto, a gente tem comentado isso em vários programas, aqui no Analistas em Ação, no Boletim Invest News, falando que agora o resultado do terceiro TRI deixou claro que a mudança macro, de inflação, desemprego, juros altos, começou a impactar agora o micro dessas empresas, né? O varejo está sendo afetado, isso ficou mais claro no resultado do terceiro TRI. Então, 20% de exposição também eu acho que está demais, tá? Eu reduziria isso para coisa de no máximo 15%, acho que aí sim, tá? No setor, e disso para baixo. E para fechar, 10% em Oi, né? Assim, eu entendo quem gosta de ter Oi na carteira, é uma pimentinha, é um ativo que vem fazendo um dever de casa ali. Não, eu não estou falando de preço de ação, estou olhando para o business, tá? Para a diretoria, mas que ainda tem bastante risco, né? Ainda é uma empresa muito endividada, e aí a gente está vendo o Selic subir, consequentemente o CDI subir, e se ela tiver dívida dolarizada, o dólar subindo também atrapalha. Então, ainda não está a vida resolvida, tudo lindo para a Oi, tá? E sem falar que os próprios concorrentes dela também não estão parados, estão se movendo. Então, assim, 10% é uma empresa de recuperação judicial, minha visão, muita coisa também, tá? Eu reduziria para coisa de algo entre 5%. Por quê? Né? Se Oi confirmar esse potencial que ela vem animando aí o mercado, de possibilidade de possivelmente parecer barato e poder subir 50%, 100%. Se isso acontecer e você tiver um pouquinho de Oi, isso vai ajudar bastante na sua carteira. Agora, se você também tiver pouco e a carteira e as ações não performarem bem, e é o que tem acontecido recentemente,
como você tem só um pouquinho, não é a má performance de um ativo ou outro que vai impactar ali no seu portfólio de uma forma geral. Então, esses seriam os ajustes que eu faria nessa tabela aí com as 10 maiores, esse portfólio fictício aí com as 10 maiores empresas que as pessoas físicas investem no Brasil. E só para fechar, eu queria trazer essa comparação também com as nossas próprias carteiras recomendadas, esse portfólio, né, das pessoas físicas versus as nossas carteiras. Então, esse gráfico aqui mostra a evolução desde o início da carteira de small caps, nosso dia 1º de outubro de 2020, até a data mais recente, que é o fechamento do dia 24 de novembro, e a gente segue, né, bem na frente dessa carteira, está aí com 18% de retorno acumulado nesse período, enquanto essa carteira cai 9%. Né, nessa mesma janela. Alguns investidores poderiam comentar que isso aqui não é laranja com laranja, já que esse portfólio é basicamente muitas blue chips, né, que investidores brasileiros investem. Então, o mais correto é comparar com um portfólio que não seja small cap. Beleza, tudo bem. Então vamos comparar com a carteira de dividendos, que aí sim é majoritariamente empresas mais resilientes, blue chips, e a carteira de dividendos começou no dia 9 de março de 2021. De lá para cá, ela está caindo 0,7%, né? Porque ela pegou março, abril, maio assim, de positivo, de junho para cá só caiu a nossa bolsa brasileira, então ela está com 0,7% de queda desde o início, enquanto a carteira teórica aí de mais investidores pessoas físicas cai 12%. Então, abriu uma distância muito grande também, tá? Então, qual que é a moral da história número 2 aqui? Né? Que fazer escolhas, boas escolhas, né? Porque você pode fazer mais escolhas também, fora do consenso, pode te trazer excelentes resultados. Eu falo isso porque, né, muitos investidores aí questionam que talvez a carteira de dividendos ela não seja... Tem alguns nomes que são muito queridinhos, né, das carteiras de dividendos aí em outros lugares, e talvez aqui no nosso portfólio eles têm menos espaço, ou talvez nem faz parte do portfólio, né, mas é por conta disso. Eu acho que se você investir naquilo que todo mundo investe, você vai ganhar aquilo que todo mundo ganha. Como eu quero ter ganhos acima da média de mercado, ganho diferente do que todo mundo ganha, é por isso que eu vou atrás de nomes menos badalados, vamos colocar assim dessa forma, e se a gente fizer boas escolhas, a gente tem visto aí pelos gráficos que vale a pena, tá? Isso traz retorno acima da média de mercado. Agora, Murilo, a gente começou aqui a nossa conversa falando sobre as ações mais badaladas, né? Você citou as que tem mais pessoas físicas, né, entre os investidores, mas pensando nas ações que são mais conhecidas, na verdade, as empresas que são mais conhecidas, qual que é o risco de uma mistura, talvez, de uma certa sensação de conforto por investir em algo que se conhece, ou então acabar perdendo uma oportunidade porque é uma empresa menos conhecida? Um exemplo, entre as pessoas que estão nos assistindo aqui, muito provavelmente que alguém já tenha comprado um fogão em Magazine Luiza, tenha tido ali uma experiência de compra, mas acho que dificilmente alguém encomendou uma pá eólica da Aeris, que é uma empresa que está entre as suas recomendações nas carteiras de ações. Então, eu gostaria de entender qual que é a sua visão sobre o que é de fato uma empresa conhecida, porque pode ser difícil às vezes a gente separar a nossa experiência pessoa física e a nossa relação com as empresas e o investidor que às vezes vai se relacionar com empresas que não estão diretamente no nosso dia a dia, né? Perfeito. Assim, vamos separar as coisas. Primeiro, é que você conhecer o produto, o serviço dessa empresa é uma opção mais segura, faz parte do processo de análise. E eu, quando estou analisando empresas, eu tento, sempre que possível, experimentar o serviço, o produto, né, porque faz parte. Óbvio que eu também não encomendei nenhuma pá eólica da Aeris, né? Só que eu acho que o erro do investidor é achar que só conhecer o produto e o serviço, sem estudar a companhia, basta, né? Então, você precisa aliar esse conhecimento do produto ou do serviço, mas também estudar o balanço, os múltiplos da empresa, junto com um portfólio diversificado, obviamente, né? E não achar, porque o erro é achar que por você conhecer bem a empresa, que você nunca vai errar, que qualquer coisa que caiu é oportunidade, porque às vezes boas empresas podem também custar caro. Se todo o mercado acha que a empresa é excelente, todo mundo sai comprando, uma hora essa ação começa a ficar cara e ela pode devolver, tá? Então você precisa também ir
partir para o valuation, olhar ali múltiplos, comparar com as empresas concorrentes, tá? Inclusive, tem até um estudo interessante que é de 2 professores, um é de uma escola norueguesa, uma faculdade norueguesa, a outra é de uma faculdade escocesa, eles trabalharam juntos ali, mas enfim, a conclusão do estudo é que os investidores que compraram apenas ações de empresas relacionadas à sua própria atuação profissional, então, por exemplo, eu sou engenheiro civil de formação, sou mesmo, né? Mas aí eu vou lá e eu só compro construtora praticamente, porque eu acho que eu conheço muito bem o business, vamos supor que eu fosse engenheiro, trabalhasse como engenheiro, eu já não trabalho mais, mas vamos supor que eu só comprasse construtoras, achando que eu dominasse todo o mercado. Resumo da ópera desse estudo: desempenho pior do que a média de mercado. É uma outra visão, né? A gente não está falando de empresas badaladas aqui, mas são empresas, a questão de você conhecer a empresa, né? Só isso não basta, é preciso diversificar. Então, o investidor deveria ficar de olho aqui é, inclusive, a questão de finanças comportamentais, porque isso te leva a um excesso de confiança. Então, é aí que você precisa parar, olhar, e eu acho que é uma coisa muito legal que o investidor deveria fazer, e eu, como analista, eu tento fazer isso com recorrência, é escutar quem tem uma visão contrária à minha, pedir alguém para tentar achar os pontos falhos na tese, né? Às vezes discutir amigavelmente, né? Não é discutir porque assim, brigar por investimento não faz sentido nenhum, mas discutir no sentido de apontar quais os pontos falhos na tese, discutir com um amigo, porque isso é importante. Você ter uma visão, todos nós, né? Todo mundo tem uma visão limitada de muita coisa. Nosso mundo é uma pequeníssima fração do que é a realidade por si só, tá? Então, esse que é o cuidado. O investidor precisa ter ali um receio com um excesso de confiança, e é muito fácil isso acontecer quando é um setor que, de fato, você já teve algum domínio, alguma atuação, mas só isso não basta, e tem estudo para provar isso também. Beleza, Murilo, agora vamos lá. Se tem uma empresa que está todo mundo falando, que está no Twitter ou está no papo dos investidores, enfim, está falada no mercado, é natural que algum investidor possa sentir mais conforto em investir naquele papel, pode achar que ela é mais conhecida, mais confiável. Como ter essa certeza? Quais são os passos para o investidor ter a consciência de que, de fato, ele fez uma boa escolha e não está caindo aí num efeito manada por causa de alguma ação famosa? Algo que me ajuda muito como analista é que eu sou obrigado a colocar minhas ideias no papel, né? Muita gente aqui acompanha nossos relatórios mensais das carteiras, nossas teses de investimento. Então, quando eu sou obrigado a escrever, eu sou obrigado a pensar de uma forma diferente do que simplesmente algo que fica na mente, né? Quando eu preciso transformar isso em papel, em palavras, eu sou forçado a pensar mais ainda, né? Então, uma recomendação que eu faço aos investidores, quando a gente quer investir, está um pouco na dúvida, é isso aí mesmo, escreve a tese de investimento dessa companhia. E assim, mais do que a tese, é pensar em gatilhos. Porque assim, vou dar um exemplo de Melios, tá? Que eu já até falei isso aqui algumas vezes. Qual é a tese de investimento em Melios? É uma startup que dá lucro, ela atua no varejo eletrônico, o que é subpenetrado no Brasil, ela é tocada por um CEO e CFO que são os dois são cofundadores da empresa e que tem um sangue empreendedor nato ali. Então, essa é a tese, mas tem alguns gatilhos, que são coisas que podem acelerar esse movimento, tá? Por exemplo, você tem o crescimento do e-commerce, né, como eu comentei aqui no Brasil, comparado com os Estados Unidos, com a Europa, ainda é subpenetrado. Só do e-commerce crescer, o Melios já deve crescer também, pegando carona no e-commerce. Mas imagina se existe também um crescimento do próprio mecanismo de cashback. Isso seria um crescimento alavancado, né? O crescimento do cashback com o crescimento do e-commerce. E, por fim, a entrada em serviços financeiros, né? A Melios aí em vias de lançar um cartão próprio, possivelmente falando aí de criptomoeda também, enfim, várias coisas que o Melios pode destravar. Então, quando você escreve a tese de investimento, coloca 3 gatilhos que podem ainda destravar valor no curto, médio prazo ali, isso sai do óbvio, tá? E o legal é que quando você tem isso escrito e às vezes a ação cai daqui para frente, você sempre pode retomar e reler a tese, os gatilhos e ver se alguma coisa mudou. Porque muitas vezes é um movimento irracional do mercado, a tese, os gatilhos permanecem os mesmos
isso traz bastante tranquilidade para o investidor. Tem até um outro exemplo também, que é o Facebook, né, que é dono das principais redes, na verdade agora chama Meta, o grupo, principais redes sociais do mundo. Eles atualmente têm 3,5 bilhões de investidores, sendo que 2,8 deles bilhões, né, são usuários diariamente. Então, o Facebook entrou recentemente aí dentro desse seleto grupo de companhias que valem acima de $1 trilhão. E o legal da rede social é que é um negócio que chama efeito rede. O que é o efeito rede? Se você quiser mandar mensagem para alguém, por exemplo, você possivelmente vai ter que ter WhatsApp no Brasil, porque todo mundo tem WhatsApp. E quanto mais gente tem WhatsApp, as pessoas sem WhatsApp vão ter que vir para o WhatsApp, porque é a única forma de se comunicar. Óbvio, né? Você pode chamar a pessoa no Instagram, chamar no Facebook, mas, enfim, é tudo rede do Facebook, né? Tudo do grupo. Então, esse efeito rede é algo muito forte, né? E quais são os gatilhos de Facebook, por exemplo? Pode rentabilizar essa base, né, através de anúncios. Tem o metaverso, inclusive, né, que é algo que fez mudar até, inclusive, o nome do grupo. E é uma empresa que está sempre de olho ali nessa tecnologia de blockchain, criptoativos, que também pode ser algo bastante disruptivo. Então, assim, a tese é que ela já é uma empresa grande, ela é dona das principais redes sociais do Brasil, do mundo, e tem esses 3 gatilhos, tá? Só que só isso também não basta, né? Você precisa analisar o setor, analisar os competidores. Esse é o segundo ponto, né? Eu falei tese com gatilhos, e o segundo, analisar o setor e os competidores. Então, tem risco a tese do Facebook, por exemplo, que é a regulamentação, que é algo que está sendo discutido o tempo inteiro. Você tem competidores, que é o YouTube, por exemplo, né? Muita gente gasta muito tempo vendo YouTube e é um concorrente, porque se você gasta mais tempo no YouTube, né, isso quer dizer que você gasta menos tempo em outros aplicativos. YouTube é da Google. Tem o TikTok, que vem crescendo absurdamente. Tá? Tudo isso é um ponto de atenção, mas e que o investidor precisa ter. E quando a gente analisa o setor e entende os competidores, aí a gente vai para a terceira etapa, que é o valuation. A gente vai olhar alguns múltiplos dessa empresa que a gente está querendo investir versus os concorrentes, e entender, porque às vezes uma empresa faz um produto tão excelente, um nível de serviço tão melhor, enfim, tem algo tão disruptivo com essa companhia, que de fato faz sentido que, por exemplo, o múltiplo preço-lucro dela seja negociado a um prêmio, ou seja, mais caro do que as empresas concorrentes. Pode ser, mas para isso você precisa parar e analisar o setor, tá? Então, não tem como fugir aqui de um mínimo, tá, de valuation, de olhar algumas métricas de rentabilidade, mas para isso só faz sentido se você entender o setor. Porque nem sempre, por mais que sejam empresas do mesmo setor, elas têm atuações diferentes e você precisa ter essa sensibilidade para entender que nem sempre os múltiplos precisam ser iguais. Assim, né? Uma empresa pode custar mais caro que a outra merecidamente. Tá? Então, o investidor também precisa ter essa noção. E o quarto ponto e o final aqui para pensar em investimento é entender o papel que essa companhia que está querendo investir desempenha no seu portfólio. Porque eu já também falei isso aqui algumas vezes, né? Quando a gente vai investir, gente, é a questão de pensar num time de futebol. Eu tenho meu zagueiro, meu lateral, meu meio de campo, meu atacante. É a combinação desses ativos com várias características diferentes que vai me trazer um portfólio equilibrado. Então, quando eu vou investir nessa empresa, eu preciso colocar ela numa caixinha. É uma empresa de dividendos, ela é uma empresa que é small cap, que tem muito potencial, mas esse potencial hoje ainda está longe do que ela pode ser no futuro. Ela depende do avanço do PIB ou não, que seria, no caso aqui, construção civil, varejo, são empresas que dependem do PIB, então você precisa separar essa sensibilidade, separar aquelas empresas que são a pimentinha do portfólio, que poderia ser a Oi, por exemplo, né? Não é muito meu estilo colocar empresas de recuperação judicial na carteira, mas eu entendo perfeitamente quem gosta de ter aquela pimentinha, mas é importante separar isso nas caixinhas, tá? E para fechar o horizonte, né? Nessa parte de entender o papel, é entender também o horizonte de investimento dessa empresa. Você falou aqui o caso da Aeris, que é uma fabricante de pás eólicas. Tudo bem que a empresa já está de pé, ela já fabrica
as pás eólicas, beleza, mas é um investimento de longo prazo ali, porque a gente vai pegar a transformação da matriz energética, não é só brasileira, é global, né, de menos combustíveis fósseis para combustíveis mais para energias renováveis, né? Então, é ao longo dos próximos 20 anos que a Aeris ali vai surfar todo esse crescimento. Então, você precisa ter essa noção para entender que a Aeris, é importante ter ela agora, mas não é o desempenho da companhia no próximo mês, nos próximos 3 meses, 6 meses que seja, que vai determinar isso. É um horizonte muito longo. Da mesma forma que tem outras ações, não é o caso aqui de eu entrar em detalhe por detalhe, mas que aí sim tem um horizonte de investimento mais curto. Então, quando você combina essas 4 coisas, tese, né, com gatilhos, escrever, eu acho que é importante escrever, né, analisar os setores e os competidores, partir para o valuation, comparar o múltiplo de rentabilidade dessa empresa com seus competidores. E, por fim, entender o papel que essa empresa faz no seu portfólio. Aí sim, meu amigo, aí se você ainda conhece o produto, conhece o serviço, acha excelente, empresa badalada, todo mundo gosta dela, pode ir que possivelmente você está fazendo uma boa escolha. Mesmo assim, você ainda pode errar, como sempre. Então, por isso a importância de ter carteira diversificada, né, e ter pelo menos ali 10 ações, tá? Que é o número que a gente recomenda, número mágico, mas obviamente podendo chegar a 15, 20 ativos, né? Eu acho que essa sim é uma diversificação de ações que é boa o suficiente. Tá certo, Murilo, mas tem mais perguntas para você. Dessa vez são as perguntas do pessoal que nos acompanham aqui no canal do Invest News. A primeira pergunta é do Wendel. Ele diz o seguinte: Murilo, o que muda, na sua opinião, em relação aos segmentos das empresas que se saíram bem em 2020 em relação a esta fase de 2021? Excelente pergunta do Wendel. É o seguinte, a gente teve a pandemia, né, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo foi para casa, então houve uma demanda reprimida, porque a galera tinha dinheiro, queria às vezes, né, gastar e não tinha como, estava tudo fechado, e era um ambiente de Selic a 2%, inflação controlada. Então, quando houve essa reabertura em 2020, o mercado subiu bem e, basicamente, quase que qualquer coisa que você tivesse comprado de bolsa brasileira teria subido, tá? Agora a gente tem um cenário diferente. Em 2021, principalmente agora, outubro, novembro, a gente tem visto aí inflação alta, Selic em alta, revisões de PIB, para baixo, né? Inclusive o governo chegou a revisar para baixo o PIB também. Então, toda essa questão, essa piora no cenário macro, e eu já comentei aqui no programa que o macro começou a impactar no micro, quando a gente olha para alguns setores específicos, acho que varejo eletrônico é o que chama a atenção. Aqui o cenário é diferente. Para esse final de 2021 e 2022, como a gente está tendo essa piora do cenário macro, eu optaria, tá, por empresas que a gente fala que nadam em uma raia própria. O que é isso? São empresas, setores que não dependem muito fortemente ali do PIB, de desemprego, enfim, de dados econômicos macro do país, tá? Porque isso está piorando e começou a impactar alguns setores. Mas tem algumas outras empresas aí que não dependem nada disso. É o caso de Taesa, tá? É uma empresa recomendada, mas não se prendam apenas a esse nome, é só um exemplo. Ela está na nossa carteira de dividendos, mas a Taesa, ela ganha energia para levar, ela ganha dinheiro para levar a energia do ponto A para o ponto B, uma empresa de transmissão. Então, assim, a menos que haja uma mudança muito brusca na regulamentação, mas parece que muda o presidente, muda uma coisa que... E há uma mudança, mas esse é um cenário muito extremo, tá? Mas fora isso, é uma empresa que segue ganhando seu dinheirinho ali, de levar energia do ponto A para o ponto B. Então, não importa muito, desemprego, crise hídrica, essas coisas não impactam essa companhia. Então, é um exemplo, tá? Eu acho que tem que ser bastante seletivo. E essas empresas que dependem muito de macro, de economia funcionando perfeitamente bem, eu acho que chegou a hora de reduzir a exposição nelas, né? Ou então simplesmente não aumentar, né? E nos seus próximos aportes, dar mais privilégio, mais espaço para essas empresas que nadam em uma raia própria. Eu acho que essa é a mudança de cenário de 2020 para 2021. A próxima pergunta é da Karina Nascimento. Ela diz o seguinte: Murilo, você gosta de entrar em IPO ou prefere esperar um tempo para investir? São vários fatores para se analisar um IPO, né? O primeiro deles é que, como a gente já comentou, conhecer o produto e o serviço
É importante, mas só isso não basta, né? Você tem que entender o setor, tem que entender as avenidas de crescimento que essa companhia pode ter. E para isso, existe toda a empresa que vai fazer o IPO, ela é obrigada a divulgar, né, um documento que chama prospecto. É um documento longo, né, tem centenas de páginas, muitas delas, inclusive, com textos padrões, burocráticos, aquele juridiquês desnecessário, mas, no entanto, tem alguns trechos muito importantes nesse prospecto que é a própria companhia falando o que ela faz, o que ela pretende fazer, a diferença dela com seus competidores, o que ela pretende fazer com o dinheiro que foi captado, né, no IPO, entre vários outros dados ali super importantes, tá? Então, parar para ler esse prospecto é algo muito importante para o investidor que quer sair do simples, do óbvio ali, de conhecer produto e serviço. Só isso não basta. O prospecto tem muita informação. Óbvio que tem uma outra opção menos trabalhosa, que é já pegar um relatório pronto aí de alguma casa de análise que você confia, né? Porque aí você tem um analista que já olhou o prospecto e vai lá, faz um resumo daquilo ali, trazendo a visão, mas aí cuidado também, né? Porque pode sempre ter aquele viés, seja da casa de análise específica ou do próprio analista, né? A gente tem nossas próprias opiniões, né? Então isso enviesa o relatório, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que eu acho que pegar direto da fonte é melhor. Vá lá no prospecto, leia, entenda as avenidas de crescimento, a competição, o setor, tá? E um outro ponto também do IPO, de qualquer IPO, que eu acho que é fundamental o investidor se atentar, e isso está no prospecto também, que é o seguinte, né? Quando você vai fazer o IPO, você pode emitir novas ações, que é o que a gente chama de oferta primária, e tem oferta secundária. A oferta secundária é o seguinte, é alguém que já tem as ações dessa empresa vendendo durante o IPO. Isso é um ponto de atenção importantíssimo, tá? Porque é um sinal de que para essa pessoa, essa empresa, fundo de investimento, não importa, que está vendendo essas ações, para ela o preço já está bom, isso é uma falta de comprometimento com o longo prazo, se ela quer sair, quer vender as ações, isso significa que ela já não está muito ali interessada no longo prazo da companhia, tá? Então, eu gosto muito de observar o que o grupo controlador, o dono, o CEO, né, as pessoas importantes da empresa ali estão fazendo com as ações. Porque se estiver vendendo, é um ponto de atenção, sinal de que o próprio CEO, o próprio fundador está vendendo as ações, é um ponto de atenção importante, tá? Então, um IPO um IPO qualitativamente bom, eu acho, é esses que você tem uma parcela muito grande, se não, inclusive, 100% primária e zero ou pouquíssima secundária, tá? Eu acho que isso é um ponto importante também na hora de se analisar. E um outro ponto também que é óbvio, a gente não tem a reação, não sabe a reação do mercado, então por isso que tem que ser bastante seletivo, né? Investir de fato nessas empresas que você entende produto, serviço, que você quer ser sócio dela para longo prazo, né? Acho que um dos problemas do IPO é quando você tenta pegar ali pela ganância, né, e tentar fazer um negócio que a gente chama de flipagem, que é você entrar no IPO no início, aí se isso dispara, você vende pouco tempo depois com um lucro bom. Tem vários estudos mostrando que isso não funciona. O negócio aqui é o arroz com feijão, de investir, conhecer a empresa e investir com essa mentalidade de longo prazo. Tem várias empresas lá dos Estados Unidos, acho que os exemplos mais famosos sempre são essas empresas de tecnologia que abriram capital na bolsa por lá, e aí o movimento no início das ações na bolsa foi muito errático, né? Caiu para caramba, depois subiu para caramba, mas aí depois que a empresa chegou nos trilhos ali, as ações dispararam, né? Então, assim, muito cuidado, né? A gente não tem a reação do mercado, então por isso quando a gente vai entrar no IPO, a gente tem que ter essa visão de sócio mesmo, de longo prazo, porque o comportamento da ação, uma semana, um mês, ou um mês depois que ela abre capital na bolsa, é bastante incerto, tá? A gente não tem essa perspectiva exata de como o mercado vai perceber essa ação. Então, por isso, para responder aqui a pergunta da Karina Nascimento, se eu gosto de entrar em IPO, eu acho que tem que ter bastante seletividade, tem que parar para estudar.
tá? Não é só porque você conhece a empresa, serviço, que pode entrar de cabeça, não, até porque entrar de cabeça é perigoso, já que, de novo, você não sabe a reação do mercado. Mas para quem tem essa visão de longo prazo, e quando é uma oferta primária, você vê que o CEO, o fundador, ele continua ali, isso é importante. Se você tem essa cabeça, é uma oportunidade de você virar sócio dessa companhia, tá? Então, é isso que você precisa separar ali do joio e o trigo. Maravilha. Pessoal, se tem alguma pergunta que você que está nos assistindo queria saber, ela não foi respondida aqui no programa, deixa nos comentários para a gente trazer para as próximas edições. Por hoje o programa termina por aqui, mas se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixa o like aqui nos comentários o que você está achando do Analistas em Ação e até a próxima edição. Muito obrigada, Murilo. De nada, Karina. Um abraço, investidores. Até mais. Tchau, tchau.